Vamos começar agora a fazer a nossa parte de integração com o banco de dados. Então, a gente vai trabalhar agora na nossa camada de repositório e também aqui na nossa camada de modelo, tá ok? A gente vai escrever testes para fazer integração com o nosso banco de dados. A gente vai conectar no banco de dados e fazer algumas queries e vai ver se isso vai funcionar. Só que antes da gente escrever os testes, a gente precisa primeiro configurar a nossa aplicação para utilizar o JPA, porque a gente vai utilizar o JPA, não é, com a implementação lá do Hibernate, que é o padrão que o Spring usa, né, que o Spring Boot usa para trabalhar com o JPA. Então vamos vir aqui no nosso código. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no nosso pom.xml, a gente vai adicionar a seguinte dependência. Adicionar uma dependência aqui, dependency, e eu vou colocar aqui, ó, Spring Boot Starter Data JPA. Aqui a minha ideia consegue me ajudar com isso aqui. Deixa eu pedir uma ajuda para minha ideia aqui, para ele completar para mim. Aqui, JPA Data, aqui do Org Spring Framework Boot. Então, colocando essa dependência aqui, ele já vai configurar a nossa aplicação para fazer integração com o banco de dados utilizando o JPA. Já vai adicionar para a gente aqui a implementação do Hibernate, não é? Para a gente utilizar o JPA. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, no caso, é anotar as nossas entidades de modelo, não é? A nossa classe pessoa, endereço e telefone, com as anotações do JPA. Então, vamos começar aqui pela nossa classe pessoa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma propriedade long aqui, que vai ser o código. Isso aqui vai ser a nossa chave primária. E vamos fazer a anotação da classe aqui. Para anotar, é simples. Eu coloco aqui entity, do JavaX Persistence, e @table, do JavaX Persistence também. O table aqui vai definir qual vai ser o nome da nossa tabela. E aqui a gente vai ter a tabela pessoa, certo? A nossa chave primária vai ser esse long código aqui. Então, eu vou anotar aqui, ó, @id, generated value. Eu vou querer que o banco gere para a gente esse identificador, né? Então, eu vou colocar identity. Então, generation type, identity. Uma estratégia aqui no generated value, certo? E aqui eu vou colocar também algumas restrições. Por exemplo, aqui na nossa coluna nome, vou colocar aqui column, eu vou querer que o nosso nome, no nosso banco de dados, ele pode ter no máximo 80 caracteres. E ele não pode ser null, então nullable false. Eu vou colocar aqui a mesma coisa para o CPF, só que o CPF aqui, só o tamanho que vai diferenciar. O CPF geralmente ele tem 11 dígitos, tá ok? Eu vou colocar essas restrições aqui, que a gente vai fazer alguns testes nessas restrições aqui. Certo. E aqui a gente tem uma lista de endereço e telefone. Aqui eu vou colocar aqui, ó, a anotação on to many. On to many é porque uma pessoa ela pode ter vários endereços, mas o endereço está relacionado somente a uma pessoa. E aqui eu vou colocar aqui, ó, mapped by pessoa, porque eu vou definir esse relacionamento na classe endereço e não na classe pessoa. Então eu vou colocar dessa forma aqui, também aqui no telefone, tá ok? A gente criou aqui o parâmetro long, né? Esse long aqui para ser o código, então vamos gerar os getters e os setters dele. Então, getters e setters aqui, eu vou colocar o get e o set de código, certo? E aqui eu vou colocar também o equals e o hashcode, vou implementar o equals e o hashcode, utilizando só o código, não é? Como identificador. Então, basicamente, dois objetos vão ser iguais se tiver o mesmo código aqui, né? O mesmo número de código, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, eu vou até copiar esse pedaço de código aqui no meu telefone, eu vou colocar também um identificador aqui chamado código. No meu endereço também eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar um identificador chamado código aqui. Vamos anotar aqui a nossa entidade com entity, table, aqui é a tabela endereço, então name igual a endereço. A gente vai ter uma tabela no banco de dados chamada endereço, certo? Aqui vamos fazer essa mesma coisa aqui, entity, table, name igual a telefone. Beleza? Anotei, criei o código aqui. E o que eu preciso fazer nesses dois casos aqui? Eu preciso fazer o seguinte, olha, eu vou criar aqui no meu telefone uma propriedade privada chamada pessoa, certo? Uma instância de pessoa aqui. E aqui eu coloco many to on.
quer dizer, vários telefones podem estar atribuídos para a mesma pessoa, certo? E aqui eu preciso colocar aqui o join column para falar qual que é a coluna que vai identificar esse relacionamento, qual que vai ser o nome da coluna que vai ser a chave estrangeira para o código de pessoa. Então, vou colocar aqui, código pessoa. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui, código pessoa. Certo? Eu vou pegar esse trechinho de código aqui, que é o mesmo, e vou colocar aqui no meu endereço. O que eu preciso fazer aqui no meu endereço? Gerar os getters e os setters. Vou gerar os getters e os setters aqui, né? E lá no final da classe, vou colocar aqui o equals e o hashcode. Também usando só o código como parâmetro de identificação. Certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui no meu telefone. Então aqui eu vou gerar os getters e os setters de código e pessoa. E aqui eu vou colocar o equals e o hashcode, utilizando somente o código. Vamos adicionar aqui umas pequenas restrições aqui no nosso telefone, que depois a gente pode testar isso aqui também. Então, eu vou colocar aqui column. O meu DDD, ele pode ter no máximo 2 caracteres e ele não pode ser nulo também. Certo? Meu telefone, mesma coisa. Ele tem um tamanho de 9 dígitos, né? Os telefones no Brasil geralmente têm 8 ou 9 dígitos. E aqui o enable também falso. Não quero que o número seja falso. Tá ok? Bom, beleza. É isso aqui que a gente tinha que fazer. A gente fez o nosso mapeamento aqui nas nossas entidades de modelo. Não é? Esse mapeamento é aquele mapeamento que a gente estuda no ORM, né? O Object Relational Model, né? Que faz o relacionamento entre objetos relacionais e objetos orientados a objetos, né? Faz esse relacionamento entre objeto e entidade relacional do banco, tá ok? O modelo relacional do banco de dados, certo? Beleza. Aqui o que a gente vai fazer agora para finalizar essa aula é que no meu interface pessoa repository eu vou fazer o seguinte, eu vou estender essa interface dessa classe aqui, ó, JPA repository, não classe, interface, dessa interface aqui chamada JPA repository. Essa JPA repository, ela precisa de 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é qual é a entidade de modelo a qual esse repositório pertence. Então, esse repositório pertence à entidade de modelo pessoa, tá ok? E o segundo parâmetro é qual é o tipo de dado da chave do identificador dessa entidade aqui. Então, aqui na minha pessoa, o identificador é o código, que é do tipo long. Então, eu passo aqui long, que é o identificador do tipo primário dessa classe aqui. E uma vez que eu estendo aqui de JPA Repository, essa interface JPA Repository aqui me oferece uma série de métodos. Vamos abrir aqui, ó. Espero que vocês consigam ver, mas aqui tem uns métodozinhos que estão em cor cinza. Esses métodos em cor cinza aqui são métodos que são disponibilizados, né, pelo JPA Repository. Tá? E um dos métodos que é disponibilizado aqui é o método save. Bem aqui você pode ver ele bem cinza aqui. A gente tem uma pessoa aqui, save pessoa, e aqui a gente tem esse save aqui embaixo aqui. Dessa forma, então, eu posso tirar esse método aqui que a gente tinha definido, que ele ainda continua tendo esse método explicitamente, porque ele tem essa extensão de JPA Repository. Tá? Inclusive, se a gente vir aqui no nosso teste de serviço aqui, a gente tinha um teste aqui, ó, que verifica se quando eu mando salvar uma pessoa usando meu serviço, né, meu pessoa service aqui, se ele vai chamar o método save de pessoa repository. Se eu rodar esse teste aqui, ó, ele vai continuar passando, porque a partir do momento que eu estendi lá de JPA repository, o método save já veio para mim pronto, tá vendo? O meu teste aqui passou. Então eu não preciso mais declarar aquele método save lá, que ele já é disponibilizado aqui pelo JPA repository. Tá ok? Vamos parar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai começar a integrar mesmo o banco de dados na nossa aplicação, para a gente começar a fazer os testes, para saber se essas... veja, aqui a gente só tem a interface, a gente não tem implementação aqui. E a gente vai ver realmente se o Spring Data JPA, ele cria, né, se ele cria realmente as queries para a gente, só com a declaração desses métodos aqui na interface. Tá ok? Então até a próxima aula.